louco, reacionário, conservador e, na pior atribuição da palavra, cientificista, além de preconceituoso. Essas eram algumas características que acabam sobrando para muitas pessoas sobre o Augusto Comte, mas no entendimento dele, ele estaria nada mais nada menos do que promovendo o bem da humanidade através do conhecimento que ele julgava como sendo o conhecimento mais exato, mais perfeito e quase que absoluto, é o conhecimento da ciência. Olá pessoas, eu sou Bruno Scalise e esse é o Sociologia no Tucupi. E agora a gente continuando com as nossas aulas, dando agora ênfase à escola francesa, começando aí com o Augusto Comte. O Augusto Comte que é fruto ainda do iluminismo, Então é importante você entender muito aquilo que a gente havia levado em consideração para o surgimento da sociologia, que foi na nossa primeira aula, ou seja, em especial a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e a Revolução Científica. Condições políticas, econômicas, sociais que vão levar ao surgimento da sociologia. No caso, é importante você também recordar aquele sentido de história, ou seja, a história ela depende de quem é que está contando. Você tem o fato, você tem um fenômeno, mas você tem as várias visões sobre aquele fenômeno. E é muito nesse sentido que você precisa entender o raciocínio do Augusto Comte, como ele é fruto do seu tempo. O Augusto Comte, ele é um entusiasta dos acontecimentos da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. Os pais dele, por exemplo, eram monarquistas, mas ele era republicano. Quando ele olha para a Revolução Industrial, máquinas fazendo o trabalho dos seres humanos, aquilo é a comprovação para ele de que a razão, a ciência estão no caminho correto para o desenvolvimento da humanidade. A questão não é que ele enxergasse com maus olhos aqueles momentos. O problema foi como eles aconteceram, não as suas consequências no sentido prático deles, mas sim os problemas que geraram em relação às sociedades que ali participavam do processo. Ou seja, ele olha para a Revolução Francesa e para a Revolução Industrial e ele percebe que a maneira como elas aconteceram é que, na verdade, acabaram causando grandes males da sociedade. Por quê? Porque elas foram alimentadas por doutrinas, por ideologias negativistas, ideologias que pregavam a desordenação da sociedade. E é nesse momento que ele vai ver aí um grande erro. Por quê? Porque a sociedade, para ele, deveria ser harmônica a si mesmo. Então, ele tenta entender qual o caminho que a história persegue para deixar de alimentar a sociedade de ideologias negativas e começar a alimentar a sociedade de ideologias positivas. Estamos na era da razão, diria ele, a ciência está dando cabo disso daí, então é a ciência que vai explicar. O que ele faz? Ele vai para a história para tentar entender isso. E na concepção dele, ele conseguiu pegar na história qual de fato é esse caminho da sociedade. Ou seja, é daí que você vai entender o que ele vai chamar de lei dos 3 estados, ou estágios, De acordo com Augusto Comte, você tem um primeiro estágio chamado de estágio teológico, é quando a sociedade ela pensa a si mesmo e as outras a partir da crença, a partir da teologia, a partir de Deus ou deuses, dependendo da sociedade, até que você evolui para um próximo estágio, que é um estágio filosófico, digamos assim, que seria o estágio metafísico. Agora toma cuidado com essa palavra, essa palavra evoluir, tá? Ela é muito perigosa em ciências sociais. Quando você fala que você evoluiu, você está dizendo que agora você é melhor do que antes. Era exatamente isso que o Augusto Comte queria dizer. Ou seja, que quando você pensa filosoficamente, lá no estado metafísico, você é melhor do que quando você pensava teologicamente. É uma palavra perigosa para a gente utilizar hoje em dia, mas era exatamente isso que ele queria dizer. Então, você sai do estado teológico, passa para o metafísico, até que você evolui mais uma vez para o estágio do conhecimento mais confiável, o estágio do conhecimento aonde você deve realmente se pautar, que é o conhecimento científico, que ele vai chamar de estágio positivo. É daí que vem a atribuição de positivismo, ou seja, é uma doutrina, é a crença que a ciência ela é o grande caminho que nós devemos tomar, não apenas para desenvolvimento tecnológico, mas também para desenvolvimento nas nossas questões morais, ou seja, até o nosso comportamento ele seria pautado através da ciência. O Augusto Comte, ele acredita tanto nisso, que ele olha para o tempo dele e vai dizer que é a ciência que vai responder os problemas que nós estamos tendo por conta da maneira como foram desenvolvidas a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Quando ele olha para o arcabouço científico que você tem naquele momento, física, química, biologia, astronomia, matemática, ele não consegue encontrar uma ciência que conseguisse explicar isso e organizasse a sociedade, já que ela estava bagunçada, em termos sociais. Então ele fala, bom, se nós não temos, nós precisamos criar uma ciência inspirada nas ciências que existem hoje, mas com um método próprio. É daí que ele vai propor
a sociologia. Quando ele propõe a sociologia, ele tem o entendimento de que a sociologia vai exatamente para a história, para conseguir perceber que leis são essas que nos governam. O entendimento dele é mais ou menos assim. Você estuda física, e quando você estuda física, você percebe que a física ela está lidando com fenômenos da natureza. Gravidade, propagação do som, convecção do ar, energia elétrica e coisas nesse sentido. Então, se nós conseguirmos reproduzir tudo o que está ao nosso redor, é justamente porque a gente conhece as leis da natureza através da física, da química, da biologia. E a gente conhece ao ponto de, inclusive, reproduzir em todos esses aparelhos que você está vendo, da maneira como você está me escutando, da maneira como você está me enxergando e assim por diante. Para o Comte, a sociedade é mais ou menos assim, ou seja, assim como existem leis da natureza, também existem leis da sociedade, que servem para qualquer sociedade. E a gente conseguiria harmonizar a sociedade se a gente soubesse que leis são essas. Porque assim como a gente sabe o que pode acontecer, por exemplo, se você jogar o seu aparelho na água, o que pode acontecer, por exemplo, se você emitir uma descarga elétrica que pode acabar desligando tudo aqui, o que vai acontecer, por exemplo, se você largar o seu celular, se você largar o seu computador a uma determinada altura diante do chão, o que pode acontecer com ele? A gente conhece isso, não apenas na empiria, mas a gente conhece inclusive no sentido de conseguir mensurar, calcular, prever. E era isso que ele queria fazer com a sociedade, ou seja, na concepção do Augusto Comte, existem leis sociais. A gente precisa entender que leis são essas, não mais para desorganizar, mas para ordenar a sociedade. Por quê? Porque ela tem um movimento natural, um movimento uniforme, retilíneo. E a gente vai fazer o quê? Entender para não se intrometer nesse movimento. Por isso, ele é chamado por muitos de conservador. Ou seja, aplicando o positivismo, por exemplo, na política. Eu não vou necessariamente entender as leis sociais para me infiltrar através da política em fazer intervenção na sociedade. Eu vou entender qual é o caminho da sociedade e eu vou me afastar dele, porque ele é um caminho natural. Essa é a concepção que você vai ter de leis sociais a partir do Augusto Comte. Ele está promovendo o reconhecimento das condições necessárias para a gente conseguir se desenvolver. Então, a nossa vida deveria ser pautada através dessa razão e dessa ordem. Por isso que ele é chamado, como eu acabei de falar, de conservador. Então, a partir dessa concepção, ele entende que está promovendo um bem para a humanidade. Ele entende que está promovendo as condições para que a gente consiga ser harmônico a nós mesmos. Portanto, isso daí ele fica tão maravilhado, né, com esse entendimento sobre a sociedade, que após a morte da amada dele, que ele fica bastante depressivo, né, a Clotilde de Foucault, ele quer encontrar uma forma de conseguir divulgar essas ideias para a sociedade, né? Então, ele vai e cria uma religião, chamada de religião da humanidade ou religião positivista. É nesse momento que alguns teóricos, inclusive o Stuart Mill, né, o filósofo Stuart Mill lá do utilitarismo, que era amigo do Augusto Comte, começam a desacreditar um pouco nas ideias dele, começam a, inclusive, duvidar da sanidade mental. Justamente porque, poxa, o Comte ele começa criticando a teologia, dizendo que é o conhecimento mais primitivo. Aí você passa para a metafísica, passa para a ciência, aí ele vai e cria uma religião. Qual é o sentido disso? Porém, o próprio Augusto Comte, de certa maneira, explica isso, porque o que ele cria é uma religião, não é uma teologia. Ele disse que a teologia, e quando você fala de teologia, você é obrigado a falar de Deus, ele não criou, ele criticou. O que ele cria é uma religião, ou seja, é uma doutrina, é uma instituição no sentido de te religar ao teu espírito harmônico. E aí é que tá. Essa religião, ela seria, entre aspas, baseada no quê? Qual seria o Deus dessa religião do Augusto Comte? Seria exatamente o conhecimento positivo. Então o Comte, ele é o mais longínquo que o iluminismo acaba chegando de adoração pela ciência, ou seja, a ciência vai pautar tudo e todos, inclusive como se fosse Deus. É muito nesse sentido que ele acaba pensando. E detalhe, viu? Essa religião, ela fez sucesso. Ela chegou, inclusive, no Brasil. Você ainda hoje tem templos da religião da humanidade ou religião positivista, funcionam. Tem quadro do Augusto Comte lá. Sacerdotes, inclusive, né, no Rio de Janeiro, em outros 2 estados também você tem lá, do Rio de Janeiro é a mais famosa que tem, porque quando chegam essas ideias, a capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro. Inclusive, quando você dá uma volta em alguns lugares do Rio de Janeiro, né, a parte mais histórica do Rio de Janeiro, você consegue encontrar alguns elementos ainda do positivismo, como, por exemplo, né, em algumas praças, o dizer, né, a máxima do Augusto Comte, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Algumas pessoas vão fazer atribuição que
O amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim, o amor, os princípios primeiros, ou seja, a teologia. Depois você começa a contestar, aí vem a ordem, até que você alcança o progresso. Se você alcança o progresso somente através do conhecimento positivo, que é o conhecimento da ciência. Então, é exatamente esse contexto que você vai ter uma forma de pensar a sociedade e que ela começa a ser aplicada em uma série de instituições. Você tem, por exemplo, instituições de uma regularidade nas ordenações muito forte, como, por exemplo, as instituições militares. Você dificilmente vai ver num quartel, né, um soldado contestando um general, porque o general já está numa escala evolutiva dentro do quartel que ele tem que ser obedecido por todos os seus subordinados. Isso é positivismo. Quando você pensa, por exemplo, que a história ela tem uma linha evolutiva e que essa linha evolutiva ela tem uma ordenação específica, isso também é positivismo. Quando você pensa que você deve entender a sociedade e não se intrometer, por exemplo, na política, algo tão fundamental para nós. Isso, de certa maneira, é positivismo. Isso, por sinal, chega inclusive na pedagogia. Existiu, e de certa maneira em alguns lugares ainda existe, uma certa pedagogia positivista. Essa pedagogia positivista, ela entende que você, aluno, por exemplo, é um ser que precisa ser preenchido de conhecimento. Na escala evolutiva, você está lá embaixo, e à sua frente estaria um professor com conhecimento e que deveria preencher o vazio que você é. Inclusive, né, existe aí para alguns linguistas o entendimento de que aluno significa sem luz, ou seja, você precisa ser iluminado por conhecimento de alguém que tem mais. Portanto, você é ordenado em uma determinada posição, você não falaria nada porque você não tem nada para contribuir, aí viria o professor para conseguir preencher de conhecimento a tua vida. Então, quando você está numa aula e você não tem uma capacidade de troca no momento que seria muito importante fazer essa troca, você ainda tem ali elementos de uma pedagogia positivista. Porque se você não tem voz, se não existe troca, quer dizer que só vai de um lugar para outro. Isso é basicamente também. Portanto, o Augusto Comte é esse cara, esse francês, fruto do seu tempo, entusiasta absurdo da ciência, é o cara que vai dar um dos primeiros passos que você tem, pelo menos no sentido histórico, para a sociologia. Ele vai entender que a sociedade, mais uma vez, tem leis naturais, que você precisa descobrir essas leis para conseguir entender qual tipo de harmonia, para que a gente não entre em nenhum tipo de conflito, porque conflito é desarmônico e desarmonia não cabe com a ciência. Portanto, é muito nesse sentido que a gente vai conseguir continuar navegando aí com a escola francesa. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre um conterrâneo dele, que no caso seria o Émile Durkheim. O Émile Durkheim vai discordar de algumas coisas aí do Augusto Comte. Na verdade, vai dizer que basicamente o Comte ele serviu para a história da sociologia e não necessariamente para fazer sociologia. Mas isso é na próxima aula. Curtiu? Portanto, compartilha, comenta e te inscreve no canal, que na próxima tem mais. Émile Durkheim.